prazer de receber o Dr. Valdir, ele é advogado e filho dessa pessoa maravilhosa que nos trouxe essa casa, essa bênção, para que pudéssemos estar sempre aqui reunidos e aprender sempre muito mais. E hoje, com toda a capacidade de Valdir, nós vamos ouvir uma palestra edificante. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Bom dia a todos nós. A gente vê a figura do meu pai naquele quadro, nessa parede, e nos enche de alegria, mas também de responsabilidade para conversar a respeito das coisas do Espírito. Nós vemos esse quadro, que é a forma que a gente acredita que vem o nosso desencarne. Parece que vem alguém com uma luz. Isso aí foi uma criação das pessoas, porque quem está aqui encarnado tem medo, porque não sabe o que acontece depois que nós passarmos dessa vida para o mundo espiritual. Portanto, é uma conversa que eu vou ter com vocês que é um pouco espinhosa, porque as pessoas não gostam de falar do fim desta vida. Quantos de nós ainda estamos aqui e quantos dos nossos parentes não já foram para o outro lado? Eu tenho até menos de um mês que a minha irmã, que frequentou tanto essa casa, partiu para o mundo espiritual. Então, existe esse medo de muito tempo. O combate ao envelhecimento e o medo de morrer é uma coisa inerente ao ser humano. Viver mais e melhor é a busca de milhares de pessoas em todo o mundo. Então, o homem procura de toda forma um meio de permanecer aqui. Ninguém quer ir, por mais que aqui seja um local onde nós passamos por tantas dificuldades. Aquele que tem bastante recurso material, como aquele que possui o mínimo para sobreviver, todos nós vivemos dificuldades, mas com esse medo de que o que possa estar do outro lado desta vida faz com que as pessoas não queiram ir embora. Muito mais aqueles que vão angariando coisas materiais, mais ainda não quer ir embora. Então, com o avanço da tecnologia, foram criados diversos suplementos, vitaminas, cremes muito mais que recorre a cremes são as senhoras, né, as mulheres. Os homens são meio relaxados quanto a isso. E muitos tratamentos para quem deseja chegar aos 100 anos ou até mais, com qualidade de vida. Os magnatas do silício, ricos, por exemplo,
estão na luta para combater o envelhecimento e o desencarne, deixar quanto postergar, para quanto mais para frente seja o desencarne, para continuar usufruindo das coisas materiais. Então nós temos alguns milionários. Esse cofundador de uma multinacional doou 330 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro para pesquisas sobre esse tema relacionado à saúde. Muitos desses empresários não aceitam o retorno à pátria espiritual por achar que ela não faz sentido. As pessoas de grandes posses não querem partir daqui, acham que aqui está muito bom. Então se perguntam como podemos estar vivos aqui, agora, e mais daqui a algumas décadas, não mais. Eles pensam dessa forma. Basicamente, eles têm medo de morrer e medo da morte. A diferença é que o medo de morrer consiste no temor de desencarnar de forma violenta. Esse receio é favorável, assim não chegamos perto da beira de um penhasco ou fazemos coisas que possam colocar a nossa vida em risco. Nós procuramos nos precaver para não acontecer o desencarne de forma violenta. O que virá após o fato do desencarne? Será que não sentiremos mais nada? Tudo que éramos será apenas uma lembrança que se apagará com o passar dos anos? Então, grande parte da população pensa dessa forma, pelo fato de ser uma cultura que foi colocada na nossa cabeça durante a nossa existência. Nossos pais, nossos antepassados, nossos avós iam colocando essa cultura na nossa cabeça. Então, a nossa sociedade, por muitos pensadores, tem filósofo que nos mostra um sofrimento e que o desencarne é um vazio, absolutamente nada, como é antes de termos nascido. Então, quando chegamos aqui, recém-nascido, como nós vemos uma criança ali naquele carrinho de bebê, parece que não sabe nada, parece que não vê nada e necessita do nosso auxílio para tudo. Será que lá no mundo espiritual, como seria? Existe mesmo esse vazio depois da nossa partida? Então, detalhe: um homem encarnado, falando como se conhecesse o lado de lá, com propriedade, enfim, seria muito triste se assim fosse. Não. Isso queria dizer que somos um amontoado de átomos que se desfazem de forma repentina no desencarne, sem volta e sem retorno. Mas essa ideia não é verdadeira. Segundo o Espiritismo, de acordo com o Espiritismo, essa visão não é a realidade. Após
conhecermos a doutrina espírita, que é o estudo do espírito, existe um espírito que anima esse estudo. Dentro de nós existe um espírito. Se nós vivemos, se nós sorrimos, se nós andamos, tem que ter alguma coisa dentro de nós. Tanto é que após sair essa força vital, esse espírito de dentro de nós, essa carne deteriora e nós vamos aí ser colocados na terra ou no túmulo, e aí ali se desfaz totalmente o corpo. Mas e o espírito? Para onde vai? O que acontece? Então, a partir do momento que nós começarmos a conhecer a doutrina espírita, você não precisa mais ter medo do desencarne. O retorno à pátria espiritual nos encherá de perspectiva futura. Nós temos que acreditar que, após o espírito sair do corpo, nós temos muita coisa pela frente depois de sair desse corpo. As obras espíritas nos informam que é importante saber que a vida que estamos vivendo é apenas e tão somente uma parte da nossa vida. É uma etapa do ciclo de evolução da nossa alma. Ao desencarnar, fazemos uma passagem para a pátria espiritual, no qual recarregamos as nossas energias, consertamos as coisas que estavam nos prejudicando enquanto estava aqui encarnado, aprenderemos algo novo, assim como, teoricamente, foi feito no plano terreno, para que possamos seguir evoluindo. Então, nós temos que viver bem aqui, para quando nós partirmos para o outro lado, a gente já ter alguma bagagem. Vejamos que quando vamos fazer uma viagem, e que nessa viagem nós precisaremos de levar agasalhos se formos para um local que é frio, ou roupas mais leves se formos para um local mais quente. Então nós temos que preparar a nossa saída quando nós vamos sair de casa para algum lugar. A mesma coisa, nós temos que preparar o nosso espírito para quando nós formos partir daqui. Será que nós estamos preparando? Será que nós estamos pegando a bagagem correta para quando partirmos daqui, termos a possibilidade de viver, entre aspas, a vida do espírito lá nesse local para onde nós iremos? A ciência já realizou diversos experimentos que comprovam que nós possuímos uma alma. Todos nós temos que crer na existência dessa alma. Então a ciência já comprovou. E que a morte não é o fim de tudo. A ciência já comprovou. Nós falamos no Espiritismo, Allan Kardec colocou em suas obras, falando que depois dessa vida existe a vida espiritual. Inclusive, uma equipe de uma universidade da Inglaterra realizou pesquisa de 4 anos envolvendo 2.060 casos de parada cardíaca. Existem aqueles casos de experiência quase morte que a gente lê ou ouve falar de pessoas que passaram por uma situação de quase morte e que depois voltam e relatam o que viram durante esse período, ficaram praticamente desligados do corpo. E eles estudaram 2.060 casos e ali eles conseguiram comprovar
comprovação. Não são todos os casos de experiência quase morte que dá para saber e relatar. Tem pessoas que na experiência quase morte não vê nada, mas tem pessoas que vai ao mundo espiritual e depois retornam. E isso aconteceu no Reino Unido, em 15 hospitais, na Áustria, nos Estados Unidos. O levantamento revelou que quase 40% dos sobreviventes desses casos descreveram algum tipo de consciência em momentos em que estavam clinicamente desencarnados. Parou o batimento, parou tudo e de repente a pessoa voltou. Essa situação é uma situação que, como eu disse, não ocorre de todos saberem por onde andar. E essa causa desse medo, a reencarnação revela as causas desse medo. O medo, conforme o dicionário, quando a gente pega o dicionário e dá uma olhada, tá assim, é a sensação que proporciona o estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente de se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. O medo é uma reação normal ao perigo. Quem de nós não tem medo do perigo? Por quê? Ao atravessar uma rua, olhamos para um lado, olhamos para o outro, para verificar se está aproximando algum veículo, se você pode atravessar com segurança. Por que, existindo um pare, nós paramos com o carro? Porque pode vir algum veículo na outra via e nos colher. Por que, quando vamos atravessar uma rua, paramos e só atravessamos ali pela faixa do pedestre, que nos dá maior segurança? Tudo isso faz parte da nossa vida aqui encarnada. Então, quando exagerado esse medo, ele nos atormenta e cerceia nossas realizações. Às vezes, por medo, deixamos de fazer alguma coisa simples, nós não enveredamos por fazê-la, porque temos medo. Porque existe um medo grande ao passar próximo do cemitério à noite. Existe um medo de ser arrebatado por aquele desenho que eu coloquei no início da nossa palestra. Então, qualquer experiência traumatizante em qualquer fase da vida, não podemos viver submisso a medos exagerados, senão nós não vivemos. Nós temos que nos proteger. Nós temos que entrar com a coragem, desenvolver a coragem de viver. Esclarece o psicólogo clínico, palestrante e apresentador, que os desafios e soluções, obsessão da rede Boa Nova de rádio, Mário Massa, ele fala muito desse medo. Essa sensação é tão intensa que, na sua grande maioria, provoca perturbações, desânimo, prostração, imobilidade. A gente tem muitos casos de depressão em razão desse medo, fazendo com que o indivíduo desista de realizar até as mínimas tarefas do cotidiano em razão desse medo. Nós temos que continuar a viver, continuar vivendo. Não podemos cultivar esse medo dessa forma. O Espiritismo explica a origem do medo.
Então, como é? As experiências traumáticas do passado respondem em muitos casos. Nós acreditamos que tendo alma, tendo espírito, nós podemos retornar. Depois de ir para o mundo espiritual, podemos retornar. Então, as experiências traumáticas, em muitos casos, são a origem do medo. Pois uma pessoa que tem medo de andar num barco, por exemplo, traz um resquício de uma morte por afogamento e outra existência. Edith Fiore, uma das precursoras e sistematizadoras da terapia das vidas passadas, exemplifica outra situação. Uma doente ficou espantada por descobrir que o fato de ter evitado toda a vida de viajar de comboio era causado por ter visto a sua irmã ser esmagada pelas rodas de um comboio numa vida anterior. Entenda que o conhecimento da realidade da vida, da realidade física e espiritual, assegura, pela doutrina espírita, que precisa ser praticado para os benfeitores espirituais, lhe influencia a seguir para superar os medos e as limitações. É isso que a gente está vindo aqui, nessa casa, procurar. Sempre desta e de outras vivências. Nós precisamos estar aqui para estar estudando, para ver se a gente diminui ou combate esse medo. Essa situação da finitude, onde nós acreditamos que tudo acaba, que nós não vamos ver mais, é relativo. Pode ser que, logo após termos desencarnado, nós sermos vistos por outras pessoas. A gente sabe que o ente familiar que foi, de repente ele é visto por algum médium de vidência que nos manda um recado, que nos falam como estão do outro lado. Assistência antes e depois do desencarne. Essa é muito importante, essa situação, porque um dos medos da gente partir daqui é o que vai acontecer. A gente simplesmente vai morrer e vai ficar perdido por aí, perambulando a alma. Não. Nessa oportunidade, nós decidimos explicar como uma pessoa pode prestar assistência a alguém, parente ou amigo, pouco antes de sua morte e também depois dela. A assistência aos moribundos, aqueles que já estão acamados e próximos a desencarnar, aquele que o médico fala assim, ó, é questão de horas, ele vai. Nós precisamos ficar ao lado para amparar essa pessoa. E, no momento que vai ocorrer esse desenlace, vem algum daqueles que já foram, ou algum espírito protetor, algum anjo de guarda, vem ali ajudar para te receber e te levar para o mundo espiritual. Você não vai ficar perdido. Vai ter alguém para socorrer quando você for daqui. Mas não é por causa disso que nós vamos colocar fim na nossa vida. Porque tem muita gente que pensa, já que é assim, então eu vou. Não, tem a sua hora. Se você for antes da hora, você não vai ter esse amparo. Você não vai ser ajudado. Vai ficar perambulando aí sim. É a questão do suicídio. A assistência a esses que estão próximos do desencarne contribui muito para duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar,
evitar que a alma fique presa na terra após desencarnar. E, em segundo lugar, possibilitar uma passagem tranquila para o mundo espiritual. Pode seguir para prestar esse auxílio não apenas para outros, mas também para nós mesmos. Então, a primeira medida que podemos tomar, ao ter contato com alguém próximo que esteja prestes a desencarnar, é conversar com essa pessoa sobre a resolução de todas as suas principais pendências. Quantas pessoas ficam presas porque não guardou tal coisa, tem um objeto que ela tinha que direcionar, não direcionou, uma conta que tinha que pagar, que não pagou. Essa pessoa fica presa a isso aí. Então, ela está ali para partir. Vamos conversar, saber o que ela tem para resolver, quais as resoluções que ela tem que tomar e prontamente dizer que nós tomaremos providência no lugar dela. Então, nós chamamos de pendências humanas, tudo aquilo que de alguma forma pode prender a pessoa nessa existência atual. Então, tem questão de carência, né? Pessoas que brigam uma com a outra dentro da família e depois quer uma oportunidade para falar sobre isso, para perdoar. E ali é o momento de estar conversando. Ah, não vou lá, não, ela está quase para morrer, mas eu briguei com ela. Não. A pessoa tem o direito de conversar e de resolver suas pendências. É preciso mostrar um sentimento de amor, abrir o espírito para a pessoa. Então, a segunda medida a se realizar, a fim de prestar o auxílio necessário para as pessoas que estão próximas de desencarnar, é descrever passo a passo as etapas depois da morte. Então, tem que descrever. Mas que etapas são essas? Em primeiro lugar, a alma se verá saindo do corpo físico. Neste momento, a pessoa verá o próprio corpo estando fora dele, em espírito. Esse é o primeiro sinal de que houve o desenlace e que não temos mais um envoltório material. Falar a respeito do encontro com amigos e parentes é muito comum após o desencarne. É importante mencionar aquela pessoa que está próxima de desencarnar, que a gente tem conhecimento que ela não viverá muito mais, para que ela possa ter segurança para partir. Agora, a gente ouviu de Jesus sobre a parábola do semeador. Então, nós, enquanto encarnados, vamos semeando as coisas durante essa vida. Ninguém colhe o que não planta. E quem planta vai colher. E isso a gente tem que saber que devemos plantar a boa semente para colher os bons frutos. Ninguém vai colher fruto do espinheiro. Está escrito isso no Evangelho. Do espinheiro colhe espinho. Então nós temos que nos preparar para o desencarne com boas ações, com bons pensamentos, com bondade. Quem faz a maldade, quando a gente vê alguém praticando a maldade, a gente deve não ficar odiando, mas ficar com dó daquela pessoa, porque quando ela for fazer a colheita, deverá ser dolorosa. Então, quem vive pela espada, perece pela espada, e quem vive pela paz, encontra a paz. Esse perecer pela espada
é tal como disse Jesus. Não deve ser encarada apenas no sentido material, como se um guerreiro que matou milhares com uma espada deverá morrer com um golpe de espada. Perecerá pela espada é perecer espiritualmente com o estilo de vida que nós tivemos aqui. Se nós formos pessoas boas, que fez caridade, nós vamos vivenciar coisas boas. Outra questão que precisa ser dita aqui, uma questão importante, é o fato de que muitas vezes a família acaba prendendo a pessoa a um corpo físico já extremamente debilitado, apenas por apego. Quantas pessoas estão ali sofrendo, já necessitando, porque às vezes a gente fica necessitando do desencarne, porque já não suporta mais o peso desse corpo com enfermidades que nos traz dores. Mas nós que estamos em volta, ficamos prendendo, em razão de quê? Em razão de afeição, de amor, não quer que aquela pessoa parta daqui. E isso aí prejudica esse desenlace. Então, muitas vezes a pessoa que já sabe, que já está próxima da morte, e já a aceita como parte de sua condição, por sentir que fez tudo o que deveria fazer, que não há mais possibilidade de construir mais nada, ela quer ir embora daqui. E nós ficamos segurando para que ela não vá. E isso acontece, e eu consegui ver isso recentemente. Nós estamos aqui dizendo que os procedimentos médicos devem ser evitados, mas o médico chamou as minhas sobrinhas e falou para elas: ó, a situação da sua mãe é uma situação irreversível. Se ela tiver uma parada cardíaca, nós podemos reanimar e ficar mantendo aqui por mais tempo, mas é só mais sofrimento. Nós não temos medicação que combata a infecção que ela tem. Então a gente precisa de uma autorização. Se houver uma morte cerebral, tiver uma parada cardíaca, vocês autorizam que não faça um reanimamento dela? Foi aí que as filhas concordaram e não fizeram. Então, quando uma pessoa está à beira da morte, a melhor medida a ser tomada é levá-la para a sua casa, tirá-la do hospital e a ser tomada e ela levá-la para casa, tirá-la do hospital. É preciso que tenha saído do seu corpo físico num ambiente agradável e acolhedor. Não foi possível fazer isso com minha irmã, porque não conseguiria tirá-la do hospital. Mas, então, nós devemos ver que a situação é subjetiva. Cada um deve saber o que vai fazer. Mas nós precisamos entender a situação que nós estamos vivendo aqui. Algumas pessoas perguntam: a oração pode ser um instrumento de ajuda para a alma recém-desencarnada? A resposta é sim. As pessoas que desencarnam, a única coisa que ela precisa, depois de partir daqui, são as nossas orações. Então, lembrando sempre, essa despedida da pessoa que nós amamos não é um adeus, é uma até breve, meu irmão, porque a gente sabe que mais dia menos dia, isso acontecerá com todos nós. E aí, aquele que já foi reencontrará com aquele
Nós não gostamos de tocar nesse assunto. É um tabu. Mas nós precisamos conversar disso. Nós precisamos saber que é certo para todos nós que estamos aqui que um dia nós vamos embora. Então, muito obrigado a todos. Era muito mais coisa para ser falar, mas o tempo eu abreviei algumas coisas para falar necessárias.